Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Jesus, por essa tarde que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Fale conosco, Senhor, no mais um estudo que o Senhor nos dá o privilégio de aprender, desfrutar para a honra e glória de Cristo. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, esta tarde, e que nós possamos crescer um pouquinho mais em estatura e conhecimento do Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender um pouquinho mais. Que o Teu Espírito Santo fale conosco esta tarde e que nós possamos, Senhor, crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar e trazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu não sei como você está esta tarde, se você está bem, mas eu quero desejar para você toda a sorte e bênção de Deus para a sua vida. Nós não acreditamos em sorte, não acreditamos que a mão de Deus que sempre nos orienta e nos abençoa. Queria compartilhar com você hoje, essa tarde, mais um estudo, e que nesse estudo você seja edificado como eu fui, para que nós possamos crescer um pouquinho mais da intimidade e conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Você que está comigo, me dando a oportunidade dessa tarde de falar com você. Espero que em nome de Jesus a graça do Senhor esteja sobre você e a sua casa. Eu queria compartilhar com você como pano de fundo nesse estudo, numa epístola que Paulo trata em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22 ao versículo 25. É o pano de fundo para nós estudarmos com este tema essa sexta-feira, o fruto do Espírito, desenvolvendo o caráter de Cristo em nós. De novo, o fruto do Espírito, desenvolvendo o caráter de Cristo em nós. Com esse texto base que Paulo trata a igreja da Galácia, eu queria compartilhar com você. Em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra e que possamos meditar juntos na palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Amém, meu irmão? Que essa palavra de Deus esteja rica na sua vida e na sua casa. E eu queria compartilhar com você esse estudo dessa sexta-feira, falando sobre o fruto do Espírito Santo. Se você olhar esse texto que nós meditamos em Gálatas capítulo 5, aqui Paulo está tratando duas situações antagônicas. Ele está falando da carne e está falando do fruto do Espírito. Ele coloca num contraponto para você entender esse contexto. Paulo está tratando uma situação muito peculiar na igreja aos Gálatas, que ali havia uma visão de querer voltar às práticas judaicas, ou seja, a lei. E Paulo está dizendo: vocês são libertos, vocês não precisam fazer e praticar a circuncisão, não importa o que a lei diz, a graça de Cristo nos livra, e ao nos livrar, nós temos a liberdade de crescer em Cristo. E aqui Paulo está tratando esse contexto e ao mesmo tempo um conflito de ideias, falando da carne
e ele refletindo sobre o Espírito. Se você olhar o capítulo 5, a partir do versículo 1, você vai ver que talvez a sua epígrafe aí na Bíblia que você tem, não importa a versão que você tenha, mas aí diz assim, ou a lei ou Cristo. Ou seja, aqui a palavra está dizendo, olha, a carne que simboliza a lei, para vocês estão tendo mais importância, vocês estão dando mais importância à lei do que à graça de Cristo. Por isso, esse estudo, entendendo que a lei nos faz pensar um pouquinho que a carne, para cumprir estágios da lei, nós não conseguimos cumprir todos. É tão claro que eu quero deixar você um pouquinho a par do que significava a lei para os judeus. A lei que Moisés recebeu, que foi modificada perante o tempo. A história de Moisés, nós percebemos que as tábuas da lei criaram os pecados e deram luz a práticas que deveríamos desenvolver na nossa vida. Por exemplo, amar a Deus, amar ao próximo, não cobiçar a mulher do próximo, não roubarás, não furtarás. Essa lei, os judeus levavam ao pé dessa lei a tal ponto de praticarem isso, mas entendendo, você deveria cumprir todas, porque se você transgredir uma, você transgride todas. Resumindo, se você não amasse o próximo, automaticamente você diz que não ama a Deus. Então você já errou, a lei não te ajudou. A lei foi instituída por Deus para que o homem entendesse que pela visão humana, pela prática humana, que o pecado está inserido na condição humana, porque Adão pecou lá no Éden, e isso nós assumimos essa responsabilidade, essa genética, e nós entendemos que a lei traz condutas, mas se você transgredir uma conduta, você transgride outras condutas. E aqui Paulo está dizendo, vocês querem praticar e voltar à lei? Não, a graça de Cristo é a escolha que vocês devem fazer. Por isso, há uma importância muito grande de você entender o que significa fruto do Espírito. O fruto do Espírito que nós devemos entender, que está relatando neste capítulo 5 da Epístola de Gálatas, Paulo está dizendo, há um conflito entre as duas coisas. Porque se você buscar praticar essa lei, talvez você não pratique a graça de Cristo no que ela realmente representa. E Cristo veio trazer de volta o que significa as verdadeiras práticas do fruto do Espírito. Você já se perguntou, em alguma situação que você estava, por exemplo, em xeque entre a sua carne e o que o Espírito Santo está falando a você, e você pensou assim, como será que eu faço? Como será que é mais prático eu fazer isso? E você ficou em dúvida se você deveria fazer ou não. Você já passou por isso? Eu queria que você usasse uma chave para você decifrar isso. Quando você estiver em uma encruzilhada de decisão, pense assim, Cristo Jesus, se estivesse no meu lugar, o que Ele faria nessa situação? O que havia no coração de Jesus, que na vida dele aqui na terra, Ele desenvolveu e fez com excelência, que nós poderíamos reproduzir na nossa conduta, que realmente os ensinos de Cristo fazem sentido. Por isso, se eu perguntar para você hoje, o que é o fruto do Espírito Santo? O que você diria para mim? Se alguém perguntar para você, o que é o fruto do Espírito Santo? O que você falaria? Eu vou dar um exemplo para você entender com mais clareza isso.
O fruto do Espírito Santo é uma luta interna que todo indivíduo tem, principalmente os cristãos. O que Paulo está relatando aqui em Gálatas capítulo 5, dizendo que a carne e o Espírito lutam entre si, porque um quer ganhar o outro. Mas o fruto do Espírito Santo é o bem querendo vencer o mal, e a carne, o mal querendo vencer o bem. Nessa encruzilhada da vida, onde entra o fruto do Espírito Santo, para você andar e praticar. Porque nesse estudo eu queria que você entendesse que para vencer o pecado, sempre será Cristo, lógico. Sempre Cristo nos dará força para vencer o pecado. Mas o fruto do Espírito Santo que nós precisamos trazer em nossa vida, em nossa conduta, é que esse fruto que o Espírito Santo traz para nós, como Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, nos ensina, é que o fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto ressalta que uma conduta de vida íntegra e de acordo com a palavra de Deus é agir conforme a vontade do Senhor. Aristóteles dizia que a virtude é a vontade. Se eu deixar Deus conduzir a minha vontade, por isso é um agente motivador, segundo Aristóteles, quem possui a minha vontade, possui a minha vida. Deus quer conduzir a minha vida a partir da vontade. E Ele quer uma sintonia entre a minha vontade e a vontade de Deus. Esse conjunto de virtudes é um acordo de uma visão que aceitou Jesus. Viver todos os dias esse fruto do Espírito Santo, que só pode ser coisas boas. Para ilustrar isso com mais clareza para você, eu quero que você pense sobre isso aqui. O que é isso aqui? Isso é um cacho de uva, não é de verdade. Isso é um cacho de uva que nós usamos como ilustração sobre o fruto da vide. E esse cacho de uva, se eu tirar uma uva, só uma, ela deixa de ser uva? Não, é um fruto. Mas todos esses frutos compõem um fruto apenas, que é o cacho de uva. O fruto não está no plural quando nós olhamos o capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito. Então não são vários frutos, são um fruto, que é essa virtude, que na sua caminhada cristã você pode levar esse fruto, ao invés de ser plural de várias atitudes, são várias atitudes em uma condução, e nessa condução você está levando esse fruto para abençoar. Se você olhar nesse texto, capítulo 5, a partir do versículo 16, você vai ver que ele fala sobre diversos pecados da carne. Aproximadamente 15 pecados da carne. Só que em sintonia com o fruto do Espírito, são apenas 9. Por que tem essa conotação de pecados no plural e fruto no singular? É porque os pecados são muitos, mas o fruto que o Espírito Santo faz em nós é tomar a virtude na minha vida e na vida dele, para ele fazer, que ele querendo reproduz em mim esse fruto. Deu para você entender? O cacho de uva é um claro que, tirando um gomo, esse fruto vai se desenvolver na vida do outro, ainda o fruto que é a uva. E ele dá
uma série de sequências do versículo 22 e versículo 23 do capítulo 5 de Gálatas. Paulo está fazendo uma sintonia dessa produção, não da carne, e sim do Espírito. Se nós formos produzir em nossa vida o fruto do Espírito Santo, que vai nos conduzir em nossa caminhada, ele vai mostrar essa virtude da minha vontade, em sintonia com a vontade dele, e eu abençoarei muitas vidas. Ou seja, um gomo de uma uva, ela mostra a uva como um cacho belo e vai se desenvolver na vida do outro. Pense que cada virtude que você pratica em sua vida, cada ato que você pratica na sua vida, reproduzindo uma virtude, é um gomo do cacho de uva. Tudo que Deus tem para nós sempre é coisa boa. Por isso ele deixou, nós entendemos o capítulo 5 que Paulo trata, é que, em outras palavras, se eu não pecar, eu vou produzir. Vai ser desta forma. Mas entenda, quando nós estamos andando e desenvolvendo a nossa virtude, em sintonia com a vontade de Deus, o Espírito Santo vai me direcionar. E onde eu passar, eu representarei o fruto do Espírito que está apontando para Cristo. Quando eu pratico, é que esse fruto nasceu numa nova criatura, que é o Orlando, que é você, que você vai deixar um legado nessa outra vida. E esse fruto bonito que Deus tem, você vai abençoar a todos. Para resumir tudo isso, se eu me pareço com Cristo, a carne não vai me dominar. Quem vai me dominar será sempre o Espírito Santo de Deus. Antes da conversão, o que me dominava era a natureza caída. Mas depois da conversão, o que me domina é o Espírito e a condução para que eu, em minha vida, eu possa vencer e possa abençoar daqueles que estão em minha volta. Quando você estiver prestes a cair, pense, eu sou a imago Dei de Cristo e eu vou desenvolver o fruto do Espírito Santo na vida desta pessoa. Por isso o fruto do Espírito Santo é nomeado no singular e não no plural, porque no singular vai demonstrar características que essas vitaminas do fruto traz para mim a condução da minha vontade. Qualquer que seja o sentido, o importante é saber que a singularidade desse fruto está relacionado ao fato de que o crente não pode produzir uma qualidade sem a outra. Ou seja, eu pareço com o fruto e esse gomo, na minha prática e da minha virtude, trará a condução do fruto. Eu demonstrarei que sou filho de Deus. E sendo filho de Deus, eu vou abençoar. Porque esse fruto sempre é bom. Sempre é abençoador. Sempre é maravilhoso. Mas muitas pessoas estão esquecendo que o fruto é desenvolvido. Como você acha que nasce uma uva? Não precisou de cuidado, não precisou de ninguém plantar, não precisou de ninguém cuidar. É assim a nossa maturidade cristã. Precisamos crescer no Senhor, precisamos olhar para a palavra e crescer com ela, para você ser o exemplo claro do Senhor. Na sua conduta deve produzir paz, mansidão, fidelidade, bondade, alegria e tantos outros. Eu queria abordar com você, para você entender que devemos considerar também
que um aspecto muito importante, que não pode ser confundido nunca, é o fruto do Espírito com a índole de alguém. Porque se você confundir essas coisas, exemplo, há uma pessoa que é muito alegre, então ela está produzindo o fruto do Espírito Santo? Não, ela é alegre por natureza, é a índole dela. Mas o fruto do Espírito vai potencializar esse dom. E ela contagiará todos que passam por ela. Eu vou abordar um pouquinho para frente o que significam todos esses frutos, um por um, para você entender. O que é importante é que essa índole, que nós não podemos confundir e não podemos ter dúvida do que significa a índole e o fruto. Porque o fruto aponta para Cristo. A índole, muitas vezes, aponta para a carne. Mas o que eu quero produzir não é minha carne, é o fruto e apontar para Cristo. Então o fruto do Espírito é o desenvolvimento da semente que o Espírito Santo coloca em mim, que deve ser plantada para nós nascermos de novo e progredirmos na nossa caminhada cristã, para abençoar uma transformação piedosa e a vitória sobre o pecado. É tão claro que o capítulo 5, versículo 22 e 23, demonstra sobre os frutos. E eu queria colocar para você entender a base desse estudo, está em cima de um grande autor chamado John Stott. Grande teólogo, grande servo de Deus. Ele traz esse estudo em cima disso. E ele mostra que essas 9 categorias do frutos do Espírito, que nós aprendemos no versículo 22 e 23, apontam em situações diferentes, para nós entendermos. Se você olhar no versículo 22, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor, alegria e paz. A primeira seção demonstra em relação a Deus. O seu contato com Deus, você vai conseguir produzir amor, você vai conseguir produzir alegria e você vai conseguir produzir paz. Porque o relacionamento com o seu Criador dará a você a condição de desfrutar o amor para com o outro e para consigo mesmo em relação a Deus, a alegria e a paz. Isso é em relação a eu, você e ao seu Criador. A segunda categoria é a longanimidade, benignidade e bondade. Que seção é essa, Orlando? Não é sempre com relação a Deus? Não. O amor, a alegria e paz apontam para Deus. A longanimidade, a benignidade e a bondade é em relação ao outro, aos outros. O fruto que você vai desenvolver sendo longânimo, sendo benigno, sendo bondoso, sempre será em relação ao outro. E a terceira seção, a terceira categoria que o próprio John Stott nos ensina é que a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio é em relação a mim mesmo, a você mesmo. Então eu tenho em relação a Deus, em relação ao outro e em relação a mim mesmo. Mas Orlando, por que nós vimos seções diferentes? Porque Deus enviou o seu Filho para nos ensinar que Deus entende o homem por completo. E ao entender o homem por completo, Ele espera que o fruto, que quando você aceita Jesus, o seu coração faz parte do templo do Espírito Santo. E se você não tem força, o Espírito Santo dará para você praticar na sua conduta com relação a Deus, com relação ao outro e com relação a você mesmo, a você olhar no espelho e entender
que você precisa dele para vencer o pecado, que você precisa dele para vencer. É tão claro isso, que quando 2 Timóteo, Paulo mesmo, falando a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, dizendo a Timóteo: segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque nos versículos anteriores, Paulo está dizendo: foge outros sim, dizendo para Timóteo, Paulo dizendo a ele, das paixões da mocidade. Se você lutar com a sua carne e não estiver focado em Cristo Jesus, o fruto do Espírito não se realizará, porque a carne quer vencer o Espírito, mas o Senhor enviou o fruto dele para nós desenvolvermos na nossa caminhada cristã, que podemos aprender com Deus, abençoar o próximo e crescer com ele. Não é bênção isso? Mas eu queria tratar com você essas 9 categorias do fruto do Espírito que Paulo diz, para você entender um pouquinho mais do que significa esse fruto que Paulo está dizendo com relação ao fruto do Espírito e com relação a Deus agora. A primeira coisa que ele diz no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, e o amor não seja fingido, o amor seja puro. O amor que Cristo demonstrou por nós lá na cruz foi um amor sacrificial, e por isso o amor que devemos desenvolver é o exemplo com relação a Ele. Esse fruto do Espírito que Deus nos demonstra é que nós, quando parecemos com Deus, é através do amor. Quando nós desenvolvemos o amor e demonstramos o fruto, é que nós estamos querendo tão parecer com Cristo, que Ele nos amou. E é interessante que o esposo da igreja, que ama a sua esposa, que é a igreja, ele procura cuidar dela e protegê-la, até o ponto de sacrificar a sua vida e salvá-la. É o mesmo que ele diz a nós em Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo dizendo: olha, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Primeira coisa que eu queria que você entendesse é que o fruto do Espírito Santo é o amor. O discípulo que ama Cristo obedece a tudo o seu Senhor, porque o Senhor assim o ordenou. E Ele morreu na cruz para nos salvar. O amor não pode ser fingido, o amor tem que ser real. O fruto que você vai desenvolver é amor, que você aprendeu com Cristo, e Ele te amou tanto que você quer amar o próximo, porque você diz que ama Cristo. Você não diz que ama Cristo? Você não diz que ama a Deus? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Note que a ressonância entre o pecado, o amor ao pecado, e o amor que o Espírito diz é completamente ao contrário. Porque se você olhar os versículos anteriores, principalmente a partir do versículo 16 até o versículo 21, você vai ver que relata sobre o amor às paixões. Mas o amor, que é o fruto do Espírito Santo, existe uma diferença muito grande. Que o amor, que é o fruto, eu copio Cristo, tenho um relacionamento com Ele, e eu sei que esse amor vai se desdobrar para a segunda situação do fruto do Espírito, a alegria. Note que a primeira situação, o amor, a alegria, demonstra quem? O seu relacionamento com Deus, e você vai poder ser alegre. Descreve o privilégio de regozijar-se com Cristo. Por isso Paulo, em Filipenses, que é a carta da alegria,
4, versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe por que nós podemos desenvolver o fruto do Espírito Santo através da alegria? É porque a palavra de Deus foi escrita, esse verso 4:4 em Filipenses, no momento mais difícil da vida de Paulo. Estava prestes a morrer e ele se sentia alegre. Sabe por quê? Mesmo para morrer. E ele diz: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Posso morrer agora e estarei alegre, porque eu vou para a morada celestial. O fruto do Espírito, que é o amor e a alegria, não depende de circunstâncias físicas, depende das circunstâncias que o meu Deus me proporciona. Amém, meu querido? Terceira coisa que você vai ver com relação a próprio Deus, quando fala desse amor, dessa alegria, é a paz. Note que é progressivo, que você entende o amor. O amor desenvolve você ser alegre, porque você confia no teu Criador, e a partir de confiar no seu Criador, que é interessantíssimo isso, ele te dá paz. E essa paz é a sensação de bem-estar, de tranquilidade que resulta a nossa amizade com Deus. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1. É tão claro que numa das suas obras mais difíceis, Jesus falou com os seus apóstolos a respeito da sua partida. E ele deu ordem aos discípulos: tenham paz. Na vida, a gente precisa entender esse contexto. Ter paz. Orlando, como eu tenho paz nesse momento que estamos vivendo? Fruto do Espírito. Desenvolva na sua vida, na sua caminhada cristã, neste mundo, porque ele deixou a paz. É a capacidade, a paz é a capacidade de dominar o ódio que leva à guerra. É ser um pacificador consigo, com o outro e com relação que você aprendeu com Deus. A certeza da salvação me traz tranquilidade, porque me traz paz. Ao contrário deste fruto, por exemplo, que fala sobre o fruto do Espírito, há muitos que não possuem paz. Aqueles que, nos versículos anteriores, a partir do versículo 16, até o versículo que nós lemos, 21, fala que essa paz que outras pessoas buscam nas paixões são passageiras, mas a paz do fruto do Espírito Santo é eterna, porque a paz é uma consciência na vida espiritual que naturalmente me conduz a ter paz em meu coração. Amém? A paz está em meio a um caos de sofrimento. O mundo está caindo ao seu redor, mas você consegue pelo fruto do Espírito, porque você aprendeu com Cristo, que mesmo na cruz, o mundo caindo, Jesus focou para te dar o exemplo da paz, do amor e da alegria. Amém, meu querido? Isso é com relação a Deus que você aprende. Agora vamos com relação ao próximo, para desenvolver o fruto do Espírito, que está falando a partir do versículo 22. O amor, a alegria, a paz é com relação a entre você e Deus, porque você aprendeu isso com Deus. Agora com relação a eu e ao próximo, a você e a pessoa que está perto de você, a longanimidade. Ou seja, pode significar essa longanimidade uma visão literal de pavio curto. Você acha que se você ficar com o pavio curto com relação a Deus vai fazer diferença para Ele? Mas e se você ficar com o pavio curto com relação ao seu familiar, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos?
Como será? Sabe o que quer dizer esse ser longânimo? É ser um ânimo longo. Esse ânimo longo é a capacidade de pensar antes de agir. Quando você estiver numa encruzilhada, lembra do fruto do Espírito, que traz para você o longânimo. Aprenda a viver e pensar antes de agir. É tão sério isso, que ser longânimo muitas vezes tem dado tempo suficiente ao homem de poder se arrepender antes de agir. Você já viu muitas pessoas agindo e depois pensando? Não. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz que você aprendeu com Ele. E você vai desenvolver para o próximo. E a primeira atitude é: seja paciente. Tenha paciência. Tenha perseverança de produzir esse fruto na sua vida. Porque é um dos momentos mais difíceis de nós produzirmos esse fruto. Sabe o que Paulo nos diz em Efésios 4:2? Ele está dizendo que a nossa atitude é de governar as nossas ações de relacionamento com os irmãos. Em vez de escapar com raiva ou agir impensadamente, nós precisamos pensar um pouquinho. Ou seja, não pagar o mal pelo mal, não machucar aquele que outrora feriu você. Pensa antes de agir, mostre o fruto do Espírito Santo e se anime, seja longânimo na sua atitude. Tenha o seu pavio não curtinho, mas longo. Repense, ore, peça a Deus para que esse fruto do Espírito Santo te ensine a ser longânimo, pavio longo. Isso é uma coisa que o inimigo tem feito com muitos cristãos, é incentivar a briga, incentivar pagar do mesmo jeito. Imagine comigo como poderia ser as igrejas e as famílias, e com mais fortaleza de cada membro, se ele praticasse dentro do seu lar a longanimidade. Muito longo o seu pavio, muitas brigas e desavenças não aconteceriam. O pavio estava longe de ser e acabar logo. Com relação a Deus e com relação ao próximo, você aprendeu o que é ser longânimo, fruto do Espírito. Outro fruto do Espírito com relação ao próximo é ser benigno. Você vai ver isso com clareza do versículo 22. O amor, a alegria e paz é o que você aprende com Cristo, em relação a Cristo. A longanimidade e a benignidade é com relação ao próximo. E ser benigno, você deveria aprender isso como eu luto para aprender. Suavidade, amabilidade. Pessoas benignas são pessoas dóceis no falar e no agir. Pensa e faz um quebrantamento no coração e coloca mais suavemente aquilo que quer expressar. Esse aspecto do fruto se mostra nas muitas pequenas coisas da vida. Esse interesse altruísta, dar presentes, dar atenção, ouvir, etc., está tudo dentro desse fruto chamado benignidade. Esse aspecto evidencia um fruto de uma pessoa agradável, uma atmosfera que todo mundo se anima, porque ela é amável no que ela fala. Ela não te machuca com palavras. Isso é fruto do Espírito. O oposto disso, sabe o que é? É grosseria, ser grosseiro, ser rude. Eu falei a verdade mesmo. Nem sempre nós precisamos falar grosseiramente as verdades. Nós podemos falar a verdade desenvolvida no fruto do Espírito Santo. Longanimidade,
e benignidade na demonstração. Sabe o que é claro isso? Que a benignidade, o que é muito claro, são em pessoas antipáticas. Pessoas que não sabem cativar os outros. Não têm essa benignidade no seu tratar. Essa suavidade, ser dócil no falar, é o que todo ser humano deveria ter. Trate a sua esposa com o fruto do Espírito. Trate o seu marido com o fruto do Espírito. Seja benigno com os seus filhos, com os seus familiares, com os seus amigos. Você tem a capacidade de fazer isso. Basta você querer que esse fruto que domina você, através do Espírito Santo, esteja usando a sua boca, sua atitude e a sua virtude para abençoar. É tão claro isso, que quando nós entendemos que em relação a Deus é o amor, a alegria e paz, com relação ao outro, longanimidade, benignidade, e outro, com relação a outra pessoa, bondade. Pessoa bondosa é a pessoa generosa, em dar mais do que alguém merece. Foi isso que Cristo fez. Graça, que às vezes a pessoa nem merece, mas você tem a oportunidade de abençoar a vida do outro. Jesus usou para descrever o homem que pagou mais ao seu empregado, mais do que o trabalho realmente que ele fez e merecia. Sabe, aqueles trabalhadores da vinha. Nós somos assim. Nós deveríamos ser assim. Pessoas benignas, que tratam com bondade os outros. Os cristãos que não devem ser pessoas avarentas, munhecas, preocupado com a justiça própria. Sabe, porque a pessoa, quando ela não é bondosa e não é generosa, ela se preocupa do que o outro está tendo de vantagem. Ela não fica brava com a vantagem que você está tendo. Ela fica brava porque ela queria essa vantagem e ela não recebeu. Por isso os trabalhadores da vinha ficaram bravos. Nossa, por que você pagou mais a esse que chegou e trabalhou uma hora só do que nós que ficamos o dia todo? O fruto do Espírito é longanimidade, é bondade, é ter no coração benignidade. Mas isso quem vai desfrutar sempre serão os outros. Deus é generoso para comigo e com você. Podemos ser generosos também para com os outros. Sabe o que é mais importante? É que quando existem pessoas generosas com a gente, às vezes nós, pessoalmente, não somos abençoados. Mas as pessoas que amamos são abençoadas por esse fruto da generosidade, dessa bondade. Por exemplo, meu filho foi abençoado tremendamente por uma irmã em Cristo. Ele está desempregado, algumas pessoas sabem, e muitas pessoas nem estão aí. Mas uma irmã se preocupou com essa bondade e generosidade e abençoou o meu filho. Isso foi bom para mim, bondade para mim. Que você seja abençoada ricamente por isso. Fruto do Espírito. É tão interessante isso que Marcos 10, 18 diz assim: ninguém é bom por natureza, só há um bom, que é Deus. Quando você tem esse relacionamento com Deus e o fruto do Espírito se desenvolve em você, você vai abençoar o outro e você nem percebe o tanto que você está abençoando o ciclo da amizade ou de relacionamento daquele outro. E eu sou um exemplo que estou sendo abençoado por bondade desse fruto. Que Deus abençoe sua vida. Agora, com relação a você mesmo, você falou com relação e aprendeu no versículo 22, que é o amor, alegria e paz com relação a Deus, longanimidade, benignidade e bondade com relação aos outros. E você vai entender que com relação à fidelidade,
fé é com relação a você mesmo. No grego, a mesma palavra descrita para fé é a palavra fidelidade. Sabe o que é fidelidade? É lealdade. Essa lealdade, pessoas que são leais a Deus, têm profundas promessas realizadas em suas vidas. Por isso, meu irmão, entenda que esse fruto que é fidelidade e fé é aqueles que ensinam com fidelidade o Evangelho, fazem uso da palavra do Evangelho, abençoam os outros e são fiéis a Deus. É um fruto que traz um coração de realização. Você já teve esse sentimento de você deitar, de você falar, eu aprendi com Cristo a ser fiel, eu tenho fé, eu tenho paz, eu estou tentando abençoar vidas, estou realizado. É tão interessante isso, porque esta qualidade do fruto do Espírito traz uma coisinha interessante dentro da gente: mansidão. A mansidão é o espírito brando, é a pessoa que é mansa. É algumas vezes também confundida por algumas pessoas como fraqueza, timidez, mas essa qualidade nunca é aspecto fraco. Esse fruto da mansidão é brandura, é a força sendo dominada de você dar ao outro e mostrar para o teu coração que você é manso, não para você se exaltar, mas para que você seja ponte entre relacionamentos, que você seja um homem, uma mulher sábia, para que esse fruto brinde e seja uma virtude em você. Essa virtude de ser manso é uma virtude de submissão, humildade, que é dominada, ao qual lemos e ao estudarmos a Bíblia, nós crescemos com Cristo. Nós aprendemos com Ele que Ele foi manso, suave, devemos imitá-lo, devemos usar o exemplo para chegar no último fruto que nós aprendemos a partir do versículo 23, mansidão e domínio próprio. O fruto do domínio próprio é um dos mais difíceis para mim, não sei se para você é. O domínio próprio fala de temperança, de continência, o poder sobre si mesmo, o ego, o kratos, aquele poder, power, aquele que faz você achar que pode fazer. Aquele domínio próprio quer dominar essa visão de mostrar que uma das maiores diferenças entre o cristão convertido e o ímpio é o domínio próprio. Sabia? O que nós podemos, na nossa prática, é dominar-nos para que o Espírito Santo de Deus, quando nós entendemos isso, que o fruto é o Espírito Santo, o Senhor deu exemplo, o Senhor quer que nós desenvolvamos com Ele e pratiquemos para o próximo, e que nós possamos crescer nele, para que o domínio próprio, ou seja, o dominar aquilo que não agrada a Deus, eu não seja escravo das paixões mundanas, que diz a partir do versículo 16 ao versículo 21. Nós precisamos, na nossa vida cristã, ter no coração essas características, de negar nossos desejos carnais, e trabalhar o domínio do Espírito Santo para dar fruto. E esses frutos não é algo que conseguimos produzir, podemos até reproduzir ou imitar, mas a semente da qual provém esse fruto sempre será divino, porque nós aprendemos com Ele, Ele nos capacita, nos dando tempo para produzir, e nos ensina
para tirar de nós o nosso desejo e praticarmos o desejo do Espírito Santo. Só pode produzir esse fruto do Espírito a pessoa que realmente se converteu e que foi transformada em uma nova criatura. Porque esses frutos, esse fruto que eu disse a você, que é um fruto belo, que um gomo dele você tira e dá para o outro degustar, que seja na sua vida um fruto de bênção, e que você seja usado por Deus aonde quer que você vá. Que o Espírito Santo de Deus use esse fruto do seu coração, não de carne, mas de espírito, para você abençoar a sua casa, abençoar a sua família, seus filhos, seus amigos, aonde quer que você vá. As pessoas possam olhar a você e dizer: ó, ali vai um servo ou uma serva do Deus Altíssimo, porque ele demonstra um fruto do Espírito Santo em várias áreas. Mas isso só conseguimos porque o Senhor nos ajuda. Nós nem merecemos isso, mas aquele que se converte ao Senhor se dobra no altar dele e demonstra esse fruto do Espírito Santo. Aonde quer que possamos ir, o Senhor está conosco. Amém, meu irmão? Espero que esse estudo seja bênção para você, sejam muito direcionados pelo Espírito Santo, e que você abençoe aonde você quer que vá, aonde você estiver, que o Senhor te ajude a produzir um domínio próprio. Pense o que falar e pense como se portar. Abençoe aonde quer que você vá. Sempre seja generoso, sempre seja abençoador, porque você vai glorificar a Deus e você será abençoado também. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você me dar essa oportunidade nessa sexta-feira de entrar no seu lar e falar com você, de trazer esse estudo do fruto do Espírito Santo. O desenvolver um caráter de Cristo em nós é o que necessitamos, porque o mundo seria muito diferente, a igreja, a nossa família, se nós abençoarmos todos com esse fruto. Ore comigo agora em nome de Jesus, que possamos entrar na presença de Deus para a honra e glória do Senhor. Ore comigo, por favor. Pai Celeste, te damos graças, Senhor, por essa sexta-feira. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que levanta pessoas em qualquer área, em qualquer circunstância, a jorrar essas virtudes na vida da gente. Virtudes do fruto do Espírito, a vontade de realizar o teu reino. Muitas vezes nós olhamos tantas pessoas que têm tantas oportunidades de demonstrar esse fruto, mas não demonstram. Mas há muitos, graças a Deus, muitos que demonstram essas virtudes. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor tem demonstrado vida de irmãos, abençoar as nossas vidas com esse fruto. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor a deixar esse fruto aonde quer que eu vá, o Senhor seja exaltado. Em nome de Cristo, que eu louvo e agradeço. Entrego essas vidas que estão comigo aqui no teu altar, e que teu Espírito Santo esteja abençoando nesse final do ano, no Natal e no ano novo, em nome de Cristo Jesus. Deus, fale conosco sempre e nos instrua sempre para ouvir a tua palavra, em nome de Cristo Jesus que eu agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração. Eu espero vocês amanhã à noite às 19 horas num devocional de sábado no livro de Salmos, e também convido você para estar com o culto de Natal no domingo às 9h30 da manhã. Será um culto online, mas nós celebraremos o culto de Natal, engrandeceremos um Deus Todo-Poderoso nesse culto, e eu quero ir até a sua casa
levar a palavra de Deus. Nós estaremos aqui 9h30 da manhã, aqui na igreja, e transmitiremos esse culto em nome do Senhor. Nós gostaríamos de estar todos juntos, mas por motivo de segurança, nós não podemos fazer. Então aqui na igreja, nós transmitiremos esse culto de Natal, e eu espero estar com você aí, adorando a Deus, o nascimento do nosso Salvador. Deus abençoe, fique com Deus, espero você amanhã às 19 horas. Deus abençoe, fique com Deus, um grande abraço a todos vocês.